Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, celebramos no último domingo a festa da Ascensão do Senhor. E amanhã, domingo, dia 5 de junho, celebramos a grande festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. E nesse dia vai entrar em vigor o documento, uma Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, sobre a pregação do Evangelho, que diz respeito à Cúria Romana. Foi promulgado pelo Papa Francisco no dia 19 de março, na solenidade de São José. Mas essa nova Constituição Apostólica sobre a Cúria Romana, ela entra em vigor amanhã, no dia da festa de Pentecostes. Essa Constituição é fruto de um longo processo de escuta, iniciado com as congregações gerais que antecederam o conclave de 2013. Conclave é o encontro dos cardeais que escolheu o novo Papa, o Papa Francisco. Então, é resultado disso, desses encontros que antecederam o conclave. Essa nova Constituição, ela substitui uma outra chamada Pastor Bonus de São João Paulo II, que foi promulgada em 1988. O trabalho de elaboração da Constituição Apostólica envolveu o Conselho dos Cardeais, que foi criado pelo Papa Francisco desde o início do seu ministério, com reuniões que foram de outubro de 2013 até fevereiro passado, e continuou sob a orientação do Papa, com várias contribuições de igreja de todo o mundo. Essa nova Constituição, chamada Praedicate Evangelium, ou seja, a pregação do Evangelho, ela sanciona um processo de reforma que já foi quase totalmente implementado nos últimos 9 anos do ministério do Papa Francisco, por meio das fusões e ajustes realizados que levaram ao nascimento de novos dicastérios. Sempre que ouvimos essa palavra dicastério, é como ministério do Papa. São os ministérios do Papa. Nós chamamos na igreja dicastérios. Esse texto sublinha que a Cúria Romana é composta pela Secretaria de Estado, pelos dicastérios e pelos organismos todos juridicamente iguais entre si. Então veja, entre as inovações mais significativas a esse respeito, contidas no documento, está a unificação do dicastério para a evangelização, da antiga Congregação para a Evangelização dos Povos e do Pontifício Conselho para a promoção da nova evangelização. Então agora vai se chamar Dicastério para a Evangelização. E os dois responsáveis desses dicastérios se tornam pró-prefeitos, porque a prefeitura desse novo dicastério da evangelização é reservada ao Papa. A Constituição diz assim: o dicastério para evangelização é presidido diretamente pelo Romano Pontífice. Olha a importância que o Papa dá a esse dicastério da evangelização. Ele é o primeiro, não é? Ele é o primeiro. São mudanças profundas que o Papa propõe. Depois, também é instituído o dicastério para o serviço da caridade, representado pela esmolaria, que assume assim um papel mais significativo na Cúria. O dicastério para o serviço da caridade, diz o texto da Constituição, também chamado esmolaria apostólica, é uma expressão especial da misericórdia e, partindo da opção pelos pobres, os vulneráveis e os excluídos, exerce em qualquer parte do mundo a obra de assistência e ajuda a eles, em nome do Romano Pontífice, o qual, nos casos de particular indigência ou de outra necessidade, disponibiliza pessoalmente as ajudas a serem alocadas. Aqui eu gostaria de dar um exemplo. Quando eu estava em Pemba, enfrentando aquela situação toda da guerra, o Papa enviou uma ajuda em euros para nós aplicarmos em favor dos deslocados. E foram construídos 2 hospitais.
Agora, quando eu estive lá, nesses últimos dias, eu participei da inauguração dos 2 hospitais, chamados Hospital Papa Francisco, tanto um como o outro, em favor dos deslocados. Então, esse dicastério para o serviço da caridade é essa ajuda que nós damos ao Papa e que o Papa dá aos necessitados. É muito importante sabermos isso. Quando se faz uma coleta para para o Vaticano, para um determinado serviço, é aquilo que o Papa faz depois em nome de toda a Igreja para os mais necessitados. A Constituição Apostólica ela apresenta, antes de tudo, nesta ordem, os dicastérios da evangelização, da doutrina da fé e do serviço da caridade. Outra unificação diz respeito à Comissão para a Proteção de Menores, que passa a fazer parte do dicastério para a doutrina da fé, continuando a funcionar com suas próprias regras e tendo seu próprio presidente e secretário. Agora, uma outra mudança muito importante. Uma parte fundamental do documento é aquela que diz respeito aos princípios gerais. Logo no preâmbulo é recordado que todo cristão é um discípulo missionário. Fundamental entre os princípios gerais é a especificação de que todos, e portanto também leigos e fiéis leigos e leigas, podem ser nomeados em funções de governo da Cúria Romana, em virtude do poder do sucessor de Pedro. Todo cristão, diz o documento, em virtude do batismo, é um discípulo missionário na medida em que encontrou o amor de Deus em Cristo Jesus. Não se pode ignorar isso na atualização da Cúria, cuja reforma, portanto, deve incluir o envolvimento de leigas e leigos, também em papéis de governança e responsabilidade. Então veja, o documento coloca que a Cúria é um instrumento ao serviço do Bispo de Roma, também em benefício da Igreja Universal e, portanto, dos episcopados e das igrejas locais. Diz assim o documento: a Cúria Romana não se coloca entre o Papa e os bispos, mas coloca-se ao serviço de ambos, segundo as modalidades que são próprias da natureza de cada um. E outro ponto significativo diz respeito à espiritualidade. Também os membros da Cúria Romana são discípulos missionários, destacada em particular a sinodalidade, como modalidade de trabalho habitual para a Cúria Romana, um caminho já em curso e a ser cada vez mais desenvolvido. Então veja, entre outras coisas, poderíamos falar muitas, mas também está que aqueles que exercem função na Cúria Romana exercem por 5 anos e pode ser reconduzido por mais 5. Depois disso, tem que voltar para a sua diocese. Porque antigamente havia pessoas que trabalhavam 30 anos, 40 anos na Cúria Romana. Agora não. No máximo 10 anos, depois o padre, o leigo, a leiga volta, o bispo volta para a sua diocese. Essa participação dos leigos e leigas é um espetáculo. Antigamente, só os cardeais podiam ser responsáveis dos dicastérios. A partir desse documento, que entra em vigor no domingo de Pentecostes, dia 5, um leigo, uma leiga pode exercer a governança, pode estar à frente de algum dicastério, porque todos somos discípulos e discípulas missionárias de Jesus. Não é? Todos participamos desse mistério, dessa ação missionária da Igreja. Então que Deus nos ajude, fortaleça o Papa Francisco, lhe dê saúde para que ele continue implementando essas reformas tão importantes na Igreja, que começaram com o Concílio Vaticano II, mas que ele está trazendo, colocando em prática, traduzindo em mudanças práticas e estratégicas para o bem da nossa Igreja. Que Deus continue abençoando o nosso Papa e lhe dando muita saúde e forças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.